Estamos começando com mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade, produzido e divulgado pela TV Nova Luz. Lembrando sempre que os nossos slides se encontram no nosso site pessoal, que é o www.ccconte.com. E lá vocês têm a oportunidade de mandar comentários, perguntas, e nós vamos tentar trabalhar esses comentários e essas perguntas de acordo com a disponibilidade no nosso tempo. E nós constamos, nos últimos 2 estudos, nós começamos a tratar a questão dos efeitos físicos. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, que traz algumas nuances e que é importante muitas vezes tratarmos em detalhes para uma compreensão mais adequada desses fenômenos. E antes de adentrarmos em conceitos novos, nós vamos fazer uma pequena revisão do nosso último estudo, onde nós abordamos a questão do peso, da gravidade, da massa, e demonstrando que muitas vezes o comportamento da matéria sob a ação das forças a que elas estão sujeitas não necessariamente seguem o nosso senso comum, o nosso senso trivial. E por isso é importante nós termos uma compreensão um pouquinho melhor da ação dessas forças, ou como essas forças funcionam, para que possamos, então, interpretar esses fenômenos físicos. No estudo anterior, nós falamos muito sobre a questão das forças e as leis, como essas forças e essas leis sendo inerentes ao próprio fluido. Então, é o fluido se mostrando para nós, se expressando na forma das forças e na forma das leis físicas e químicas que regem o nosso universo conhecido. Nós vimos também que os espíritos atuam no fluido utilizando o pensamento. E Kardec diz o seguinte, que o pensamento para o espírito, quando vai atuar no fluido, é equivalente a nós, com as nossas mãos, trabalhando a matéria densa. O importante é lembrar que quando se fala que o espírito atua no fluido através do pensamento, importante lembrar que nós também somos espíritos. Espíritos encarnados, mas somos espíritos. E como espíritos, nós também atuamos no fluido através do nosso pensamento. Nós vimos que a massa de um corpo é a quantidade de matéria. Então, massa está atrelada à quantidade de matéria, enquanto que o peso de um corpo é o resultante da ação da gravidade sobre essa massa. Então, massa e peso, apesar de estarem correlacionadas, elas são 2 coisas distintas, sendo que massa é a quantidade de matéria e peso é a resultante da ação da gravidade sobre essa massa. Nós vimos que um corpo em queda livre sofre tanto a ação da gravidade quanto da resistência do ar. Então nós temos 2 forças atuando quando um corpo está em queda livre. E nós vimos que, sem a presença do ar, os corpos em queda livre, independente da quantidade de matéria que tenham, quando liberados na mesma altura, ao mesmo tempo, eles vão atingir ao solo simultaneamente. Então, relembrando que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. E é isso que nós encontramos no livro A Gênese, no capítulo 14, mais especificamente, intitulado Os Fluidos. E aí nós vimos, no estudo anterior, quando nós comparamos em queda livre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, nós podemos verificar que com a presença do ar, ambos os corpos vão sofrer a ação da pressão do ar sendo exercido conforme esses corpos caem. Por isso, como a ação do ar vai ser mais intensa no algodão, em decorrência do volume, 1 quilo de chumbo vai atingir o solo antes que 1 quilo de algodão.
Mas, em contrapartida, se desconsiderarmos a ação do ar, então, se fosse possível um ambiente onde não houvesse ar e nós deixássemos em queda livre 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, ambos corpos alcançariam, atingiriam o solo ao mesmo tempo, independente da massa que eles têm. E quando a gente fala independente da massa que eles têm, nós podemos comparar um elefante com uma pena, por exemplo, em que a diferença de massa é muito grande. Então, se nós soltarmos tanto o elefante quanto uma pena à mesma altura, ao mesmo tempo, sem a presença do ar, ambos atingiriam o solo simultaneamente. Então, sem a ação do ar, um elefante e uma pena soltos a determinada altura e ao mesmo tempo chegarão juntos ao solo. E esse comportamento é decorrente, como nós já falamos, das forças que atuam sobre esses corpos. Sabendo manipular essas forças, é possível atingir o resultado desejado. Tanto que a ação da gravidade, ela pode ser anulada, entre aspas, numa simulação em que é possível um determinado compartimento ter o mesmo comportamento da gravidade zero. E é isso que nós vemos no slide, em que existem companhias que simulam situação de antigravidade. E como é que isso funciona? O avião decola e ele sobe a um ângulo ou a uma inclinação de 45 graus. Quando ele chega a uma determinada altura, a uma determinada velocidade, aquele avião que está inclinado simplesmente nivela. Nesse momento, durante o intervalo de tempo, como tem a ação da gravidade para baixo e a força da inércia para cima, em decorrente da aceleração da gravidade, da aceleração do avião, então uma vai anular a outra. Então, durante o intervalo de tempo, um intervalo relativamente curto, as pessoas que estiverem dentro do avião vão experienciar a gravidade zero. Isso atualmente já se faz para turistas que desejam essa experiência, mas também treinamento de astronautas. E aí, então, nós podemos agora, depois desse breve resumo do que nós falamos nas outras aulas, nos outros estudos, nós podemos começar com o tema hoje propriamente dito. E para isso, nós vamos buscar alguma informação no Livro dos Médiuns, mais precisamente no capítulo 4, item 24, onde existe uma pergunta realizada por Kardec e as respostas dadas pelos espíritos. Então vamos ver a pergunta de Kardec. Dizes que o espírito não se serve de sua mão para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos? E não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele? Então Kardec pôde observar que nesses fenômenos, especialmente no caso, no movimento das mãos ou no dedilhar de um teclado, ele via as mãos do espírito materializado ou através de uma manifestação visual, a mão do espírito, as mãos dos espíritos, atuando sobre a mesa ou atuando sobre o teclado. E, inclusive, se tem relatos da ação da mão dos espíritos sobre a pele de um encarnado, em que deixa uma região ruborizada no formato das mãos ou no formato dos dedos. Então, é natural de que Kardec fosse questionar os espíritos, porque no final ele vê a mão do espírito
manifestando, atuando sobre a tecla. E aí ele quer saber, o espírito não move ou não tecla o teclado do piano utilizando as mãos da mesma forma que nós atuamos? Então, esquematicamente, nós temos a figura de um pianista atuando sobre um piano. Esquematicamente, é um pianista encarnado. Então, o que nós temos, na verdade, são duas forças atuando para baixo. A primeira é o peso do próprio pianista. E quando vai dedilhar a tecla, é importante que ele exerça uma força também para baixo, no sentido de forçar a tecla a se abaixar. Então, nos dedos das mãos, nós temos uma força também atuando para abaixar a tecla. Nós temos, como encarnados, pontos de apoio, que são o nosso corpo. Então, no caso específico, para realizar tocar o piano, a ação de tocar o piano, nós temos dois pontos de apoio principal. Um que vai ser o ombro e o outro o cotovelo, mantendo a mão na posição correta para que ele possa exercer essa pressão sobre o teclado. Então, a parte do braço, ele vai servir de alavanca. Então, no final, o que nós temos são uma estrutura material com duas forças atuando para baixo, dois pontos de apoio, isso colocando simplificadamente, e a ação de uma alavanca que é o braço. Conforme o pianista tecla ou pressiona a tecla, ele vai exercer uma força para baixo, mas em compensação também tem uma força contrária, que é a força da mola para manter o tecla na posição. Então, a força que vai ser exercida pelo pianista deve exceder essa força contrária da mola da tecla do piano. Então, isso é o que nós temos quando um pianista vai tocar. Quando nós comparamos essa situação, substituindo o pianista por um desencarnado, nós verificamos que vai faltar pontos de apoio. Vai faltar pontos de apoio, vai faltar a ação da gravidade sobre esse espírito, vai faltar a alavanca. Então, um espírito desencarnado, para atuar numa estrutura material do nosso plano, vai carecer de algumas forças atuando no corpo perispiritual do espírito. E com isso, inviabilizando esse processo da ação de teclar um piano, seja exatamente exercendo uma força física sobre a tecla. E isso fica bem claro quando nós verificamos a resposta dada pelos espíritos à pergunta de Kardec. E eles disseram o seguinte: não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta. E errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos que eles usam. E isso é um alerta bastante interessante, porque eles dizem: errareis sempre que tentarmos interpretar os fenômenos físicos da forma em que nós atuamos sobre a matéria densa. Precisamos, então, elaborar um raciocínio específico de interpretação de fenômenos físicos, para podermos, então, tentar compreender ou desvencilhar um pouco esse mistério que envolve essas manifestações físicas. Mas quando a gente vai aprofundando e estudando as forças que atuam, nós conseguimos perceber que esses mistérios vão se tornando cada vez menos misteriosos. E eles continuam: estes necessariamente hão de corresponder à organização que lhes é própria. Então, a gente fica claro que quando nós quisermos avaliar a ação de um espírito desencarnado,
nós precisamos considerar a organização física que o espírito desencarnado possui, a organização através da qual ele se manifesta. Sendo, obviamente, uma organização física diferente da nossa, da condição de encarnado, então, necessariamente, as avaliações para entender o processo dos efeitos físicos também precisam ser diferentes. Eles precisam se adequar à organização física do desencarnado. E essa resposta continua. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Então, o que o Kardec verifica quando ele observa a mão de um espírito no teclado, eles dizem que realmente o espírito desencarnado está com a mão sobre as teclas. Não é uma ilusão de Kardec. Ou quando nós vemos o espírito com a mão sobre a mesa, também não é uma ilusão. O espírito realmente está com as mãos sobre a mesa, sobre o teclado ou onde ele as colocar. Quando o espírito... Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. É diferente do processo que nós, como encarnados, utilizamos. Porque nós utilizamos a força muscular para realizar a ação. Apesar, então, do espírito estar realmente com a mão sobre a tecla, ele não se utiliza da sua força muscular. Ele as anima como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Então, o que nós temos é, apesar do espírito estar realmente com a mão sobre o teclado, e apesar, dependendo do grau de entendimento do espírito manifestante, ele pode até acreditar que ele realmente está pressionando as teclas com a mão, não é isto que acontece. Ocorre uma interação perispiritual do espírito com a tecla, que foi previamente embebida, se é que nós podemos nos expressar assim, com fluido de um médium doador de fluido, e dessa interação sob ação da vontade, significando uma ação do pensamento sobre o fluido, aquela tecla ela é abaixada. Mesmo que o espírito não entenda o processo em si, o espírito manifestante, mas é essa a intenção. Se nós formos parar para pensar um pouco, se nós formos dedilhar um teclado de um piano, usando a força muscular, a nossa intenção natural é também abaixar a tecla do piano para que possa vibrar as suas cordas. Então nós percebemos que no movimento que nós fazemos está a intenção. Todas as vezes que nós realizamos um movimento qualquer, antes que haja ou que ocorra realmente esse movimento, nós temos a intenção, a vontade de que tal movimento ocorra. E com isso, obviamente, vai ser decorrente da nossa vontade. Então, instintivamente, naturalmente, mesmo que não se pense a respeito, a ação da vontade vai prescindir qualquer ação física que possamos fazer. E o mesmo, obviamente, vai se dar com o espírito desencarnado, aquele que ainda não atingiu o grau evolutivo de entendimento do processo em si. Ele coloca as mãos, tem a intenção de baixar pressionar a tecla do piano, e a tecla do piano vai se abaixar.
mas não por força muscular, mas pela ação do pensamento, pela ação da vontade. E os espíritos, eles deixam mais uma dica para nós, porque eles falam que o mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Então a gente vai verificar o mesmo processo naqueles efeitos de mediunidade audiente, quando se ouve a voz dos espíritos. Essa voz não é também que eles verbalizem o som como nós o fazemos, mas através da vontade, esses sons vão se reproduzir e o espírito pode então se expressar por palavras. Então, lembrando um slide que nós já mostramos em outra situação, onde nós podemos verificar a cadeia de comunicação relacionado com os eventos físicos, em que nós temos o comunicante, temos o médium como espírito, o médium como corpo e a mesa em si. Então, o espírito comunicante exerce uma ação sobre o médium espírito, que é uma espécie de estímulo. Esse médium, como espírito, vai exercer uma ação no seu corpo físico e, com isso, vai ocorrer a liberação da mesa, do fluido. Obviamente que, como toda a intenção por trás do processo é movimentar a mesa, e como o fluido obedece ao comando do pensamento, esse fluido que vai ser exteriorizado pelo corpo físico do médium vai ser direcionado para a mesa. E aí nós temos então a ação do médium como espírito no fluido que foi impregnado na mesa e com isso a mesa responde. Esse mesmo processo pode ser verificado na questão das teclas do piano. Substituindo a mesa pela tecla ou teclado do piano, nós vamos ter o mesmo fenômeno ou fenômeno equivalente. E aí nós conseguimos, então, chegar a um ponto bastante interessante, porque nós conseguiríamos abordar ou compreender o médium de efeito físico em uma profundidade um pouco maior. Nós vamos acrescentar uma outra característica ao médium de efeito físico. Porque normalmente nós consideramos médiuns de efeito físico aqueles que têm a capacidade de doar fluido. Mas agora nós podemos acrescentar mais um processo que está relacionado com o médium em si. É a capacidade de interagir com as forças atuantes sobre um objeto ou material qualquer para produzir o fenômeno. Então, além da capacidade de doar fluido, ele também deve apresentar a capacidade de interagir com as forças. É alguma coisa que vai ser inerente à mediunidade de efeitos físicos. Onde o médium, então, sob essa visão, não é apenas um doador de fluido passivo, mas ele passa a fazer parte, ele está atuante em todo o fenômeno. E aí a gente chega a uma situação bastante interessante, porque são as limitações do médium. Se nós falamos que um médium de efeitos físicos, ele é capaz de interagir com as forças que atuam na matéria, essa interação ela é limitada. Então os fenômenos são limitados. Não é permitido ao médium interferir além de certo limite. E isso vai depender de cada médium. Qual é o limite do médium? Vai depender da sua capacidade mediúnica. E é essa capacidade mediúnica que a gente pode traduzir pela permissão. O que nós vemos muitas vezes no livro dos médiuns é quando eles se referenciam à capacidade ou à limitação do fenômeno físico estar atrelada à permissão de Deus. Está atrelada à permissão de Deus, sim. Mas onde está essa permissão? Está na capacidade mediúnica do indivíduo quando ele vai encarnar.
Então, pode supor que esta permissão esteja atrelada à capacidade mediúnica. Cada médium possui uma capacidade mediúnica distinta, e com isso, cada um pode realizar uma gama de fenômenos. Fenômenos físicos. No livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 3, encontramos o seguinte: no que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta. E os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muita lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido, se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Que se a gente for analisar essa colocação de Kardec, nós vamos entender o primeiro momento em que alguém o informou de que mesas se moviam, em que ele considerou que fosse simplesmente a ação de uma força qualquer. E quando ele diz outros fatos não tivessem vindo demonstrar que a ação dessas forças é insuficiente, é exatamente o fato desses objetos demonstrarem, entre aspas, uma certa inteligência. São capazes de responder a perguntas. Então, a ação de uma força em si não seria inteligente. Haveria, então, a necessidade de um efeito inteligente. E Kardec, então, conclui: estes fatos são a prova da inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de, por força, derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se, em tais casos, a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Então, quando nós vamos pensar em fenômenos físicos, efeitos físicos, nós necessariamente precisamos considerar a ação ou a intervenção de uma força qualquer. No caso, na época, a eletricidade ainda estava sendo descoberta, então creditou-se muito a ação da eletricidade. Hoje, nós sabemos que não seria a eletricidade em si, mas forças. Então, nós precisamos considerar a ação de certas forças. Mas como as respostas, os movimentos são inteligentes, precisamos, então, associar o ser inteligente atuando nas forças que atuam sobre um determinado corpo ou um material qualquer. Encerramos então aqui mais esse estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade e contamos sempre com a participação de vocês, que pode ser feita através do nosso site pessoal, que é o ccconte.com, onde vocês vão encontrar os slides referentes aos nossos estudos. E os estudos são veiculados às quartas-feiras, entre 12h30 e 13 horas, ou então, após algum tempo, são disponibilizadas no YouTube. Muita paz a todos e até a próxima.